Acercarse tanto a una celebrity nunca antes había sido tan sencillo, desde cualquier ordenador. Entra ya en Bio a la carta y hazte con el vídeo que tú quieras. Así de fácil. Oriundos da classe trabalhadora, os irmãos Donnie e Mark Wahlberg alcançaram o reconhecimento de Hollywood correndo muitos riscos. De início, ninguém sabia que ele entrava no filme. Era mesmo o Donnie Wahlberg. Estava sempre a ver as pessoas a observarem-me. Acho que não houve ninguém que me levasse a sério de imediato. Ele tem o físico, estava pronto a ser uma estrela porno. Ele entrega-se totalmente a qualquer papel. O Donnie fez uma excelente ação ao lançar o Mark numa carreira musical. Os New Kids on the Block. Eram os Beatles, só que eram 5. O Donnie tomava conta do Mark. Marky Mark está sempre a baixar as calças. E tinha também uma propensão para tocar no seu material. Os críticos odiavam-no. O maior risco que os irmãos Wahlberg corriam era de não fazerem nada. Eram miúdos que tinham de se desenvencilhar sozinhos. Ele vendia drogas. Foi acusado de tentativa de homicídio. Não foi fácil. Quem diria que iam ser tão célebres? Os irmãos Wahlberg. Enquanto adolescentes, Donnie e Mark Wahlberg trilharam caminhos divergentes que os levariam a mundos muito distintos. Em 1988, Mark telefonou à mãe lavado em lágrimas depois de ter sido espancado para lhe ficarem com os ténis. Mark estava na prisão a cumprir pena por um crime violento que deixara um homem cego de um olho. Estava cercado por criminosos empedernidos, por pessoas que tinham cometido crimes hediondos, homicídios, violações, etc. E estar nesse mundo funcionou como um grito de alerta para ele. Entretanto, o irmão mais velho de Mark, Donnie, estava prestes a tornar-se uma das mais famosas estrelas pop da América. Enquanto o Mark levava aquela vida criminosa e era enviado para a prisão, o irmão Donnie abria caminho para o aparecimento dos New Kids on the Block. Mas Donnie utilizou os seus milhões para ajudar Mark a sair da atrapalhada em que havia transformado a sua vida. Há muita gente que não conhece os antecedentes e que pensa que Donnie é levado às costas por Mark, não percebendo que o Donnie é mais velho e que o Mark nem sequer estaria neste mundo do entretenimento se não fosse o Donnie. Donnie e Mark Wahlberg cresceram em Dorchester, Boston, num bairro de classe trabalhadora. Havia zonas em Dorchester que eram muito problemáticas e a zona onde eles cresceram era bastante violenta. Havia muitos miúdos desordeiros que se metiam em drogas, arrombavam carros. Era uma zona perigosa. Donnie nasceu em 1969 e Mark menos de 2 anos depois, em 1971. Filhos do casal Donald e Alma. Cresceram numa família de 9 irmãos. Viviam num apartamento com 3 quartos, o pai era camionista e a mãe auxiliar de enfermagem. Segundo tudo indica, os irmãos Wahlberg tinham uma relação muito próxima com a mãe. Mas crescer num apartamento de 3 quartos em Dorchester, com mais 7 irmãos, não é fácil. Temperamentalmente, os 2 irmãos eram muito diferentes. Donnie era um brincalhão, era simpático e divertido. O Mark era mais introvertido. Era meigo e afável, mas tinha mau gênio. Fervia em pouca água, não deixava passar nada e por isso arranjava muitas zaragatas. A precária estabilidade familiar acabou por ruir quando os pais se divorciaram em 1982. Mark era o mais novo dos 9 irmãos. Tinha 11 anos quando o divórcio surgiu e foi muito afetado por ele. Segundo Alma, foi nessa altura que ele começou a andar na rua e pouco tempo depois a envolver-se com drogas, ou seja, a enverdar por maus caminhos. Mas em 1984 surge uma oportunidade para Mark e Donnie saírem de Dorchester. O produtor discográfico Maurice Starr apareceu naquela zona em busca de talentos. O Maurice Starr, que tinha ganho fama com a criação dos New Edition, resolveu criar uma versão branca de uma boys band. Maurice Starr andava pelos concursos de talentos na zona de Boston e encontrou miúdos que tinham fome e que tinham algum talento.
500 rapazes fizeram audições para entrar na banda e Donnie Wahlberg era um deles. Donnie Wahlberg, então com 15 anos, foi o primeiro a ser escolhido pelo Maurice Starr, que ficou muito impressionado com a sua versatilidade artística. O Donnie era tão bom que os produtores perguntaram-lhe se conhecia mais alguém. Donnie trouxe o irmão, Mark. Que tinha 13 anos e que também foi escolhido para a banda. Foi uma verdadeira oportunidade para a família Wahlberg. Mas a sorte não durou muito tempo. O Donnie levou o assunto muito a sério. E aqueles que não o fizeram, que não apareciam nos ensaios e não treinavam os seus passos de dança, foram excluídos. Ao fim de algumas semanas, Mark foi excluído da banda. Não gostava do horário dos ensaios e definitivamente não gostava do género de música pop chiclete que praticavam. O grupo foi conduzido para funcionar como um todo, para ser uma boys band que ele achava não se coadunar com a sua imagem de rufião. Mark regressou às ruas de Dorchester e os seus problemas agravaram-se. Andava com um grupo que arrombava carros e roubava autorrádios. Vendia drogas. Consumia drogas, mas também vendia erva e cocaína. O padre Flavin costumava sair à noite para ver o que os miúdos andavam a fazer e assegurar-se que não se metiam em demasiados problemas. E quando descia a Dot Avenue, à 1, 2 da manhã, via o Mark com os seus comparsas. Companhias que viriam, sem dúvida, a ditar o seu declínio. Donnie, pelo seu lado, passava dia e noite a trabalhar com a sua nova banda. O Maurice Starr chamou a banda Ninook. A Columbia Records mostrou-se disposta a contratar o grupo, mas o responsável pela promoção disse-lhe: "Adoramos o som, detestamos o nome." Tentaram arranjar um novo nome e o Donnie Wahlberg tinha escrito uma canção para o primeiro álbum que se chamava New Kids on the Block. Daí o nome. Em abril de 1978, os New Kids on the Block lançaram o primeiro álbum, que, infelizmente, não foi muito bem recebido. O primeiro álbum dos New Kids on the Block, por ser muito meloso, era pouco apelativo para as rádios. E o Maurice Starr fazia tudo o que podia para expor a banda ao vivo. Ele tinha um método para divulgar os seus talentos. Organizava digressões, punha-os a tocar em centros comerciais. Escolas, clubes de strip, Vi-os em algumas feiras. tudo para tentar encontrar um público. E ninguém se interessava. Ao cabo de 2 anos de muito trabalho e de um intensivo calendário de digressões, a jovem banda de Boston parecia na iminência de se perder. O Maurice Starr tinha um amigo na Columbia Records que aceitou dar-lhes uma segunda oportunidade. Os New Kids on the Block usaram a sua segunda oportunidade para fazer um novo álbum e voltaram à estrada durante 1987 e 1988. Entretanto, em Dorchester, Mark, então com 16 anos, não estava bem. E em 1987 abandonou a escola. O Mark passava a vida na rua, roubando, traficando droga, consumindo drogas, trilhando um caminho muito perigoso que conduziu a uma verdadeira crise em abril de 1988. O Mark e 2 amigos estavam completamente bêbados, drogados, tinham consumido cocaína. Ele próprio admitiu mais tarde à polícia estar tão alucinado que não se lembrava de quase nada. Mas o que é certo é que ele e os amigos abordaram um vietnamita que estava a descarregar umas grades de cerveja e resolveram ficar com elas. O Mark pegou num pau com 1,5 metros e começou a espancar o homem até este ficar inconsciente. Para piorar as coisas, enquanto lhe batia, ia gritando uma série de insultos raciais contra o povo vietnamita. Foi acusado de tentativa de homicídio, mas esta acusação foi depois substituída por outra menos grave. Foi condenado a cumprir pena como adulto, apesar de ser ainda um adolescente. A sentença era de 2 anos de prisão. Depois da acusação ter sido mitigada, acabou por passar 45 dias na instituição correcional de Deer Island. Na primavera de 1988, com um dos irmãos Wahlberg numa banda que lutava por reconhecimento e o outro na prisão,
Seria de pensar que nenhum deles iria, alguma vez, escapar às ruas impiedosas da sua infância. No final da primavera de 1988, Donnie e Mark Wahlberg pareciam estar em becos sem saída. O consumo de drogas e a irascibilidade de Mark, então com 17 anos, tinham-no atirado para a prisão e, após 4 anos de trabalho árduo, a sorte de Donnie e dos New Kids on the Block parecia ter-se esgotado. O seu primeiro álbum tinha passado despercebido e, embora continuassem com as intensivas digressões ao longo de 1987 e 88, o segundo álbum continuava sem conseguir encontrar público. O segundo álbum sai, o single é passado na rádio e nada. As canções eram banais, demasiado pop chiclete. Faltava-lhes força. Mas de repente, uma estação de rádio de Tampa começa a passar a canção e obtém uma enorme reação. E torna-se muitíssimo popular. A Columbia pressente o que se está a passar em Tampa, investe na promoção e o disco dispara. De repente, tudo muda e as coisas começam a arrancar. Foi gradual, até deixar de ser. Em 10 meses, os New Kids on the Block eram uma sensação pop a nível internacional. Eu adorava ir com eles em digressão, porque aquilo era algo que eu nunca tinha visto. Um adulto que fosse a um concerto dos New Kids on the Block pensaria estar a assistir a um funeral porque toda a gente soluçava. Esse choro, claro, era o sintoma da paixão adolescente. Era mais uma espécie de culto do que a tradicional adoração dos fãs. Aquelas rapariguinhas eram verdadeiras crentes. Isto é amor verdadeiro. Uma miúda de 12, 13 anos apaixona-se pela música. Por isso, ter estas bandas adolescentes é essencial. Quando começaram a ser solicitados na rádio e na MTV, aconteceu uma explosão que, a partir daí, se alimentou a si própria, porque quando metade da turma da escola tem uma coisa, a outra metade quer-a ainda mais ardentemente. Com 19 anos, Donnie e os seus companheiros viam-se assim no centro de um fenómeno. Toda a gente conhecia as canções, o Hangin' Tough, Step by Step. Eram os Beatles, só que eram 5. Em 1990, a Z100, a rádio de sucessos mais ouvida de Nova York, organizou um passatempo com oferta de bilhetes. Os ouvintes podiam escolher entre bilhetes gratuitos para os New Kids on the Block ou para os Rolling Stones. 80% dos vencedores escolheram os New Kids on the Block. Para quem quiser estudar a fama e a celebridade, este é um ótimo exemplo, porque é a fama na sua forma mais pura. Eu fiquei no quarto ao lado do deles, e mesmo com o cortinado corrido, se acendesse a luz, as 400 raparigas, com as suas mães, que dormiam lá fora, começavam a gritar. Não se podia literalmente acender uma luz. E eles lidavam muito bem com isso. Eram miúdos estranhamente profissionais, amáveis, maduros. Era impressionante. O Donnie, em particular, era a estrela adolescente mais calma que se pode imaginar. Era um miúdo de uma cidade do interior, não vinha de um meio abastado. Não sei muito acerca da família Wahlberg, mas dava-me a sensação que aqueles miúdos tinham tido de se desenvencilhar sozinhos, e apesar disso, o Donnie saiu desse percurso estruturado, perspicaz, divertido e com uma personalidade muito forte. Em vez de se deixar levar por aquela loucura, tentava aprender qualquer coisa e tentava dar o seu melhor. Ao fim de 6 anos de muito trabalho, a fama e a fortuna alcançada por Donnie e pelos New Kids on the Block excederam grandemente as expectativas da indústria da música. O segundo álbum dos New Kids acaba por subir ao 8º lugar, alcançando 8 discos de platina. O grupo tem 9 canções seguidas na tabela dos 10 mais vendidos. Conseguem ter 3 canções nos 40 mais vendidos ao mesmo tempo, algo que não acontecia há mais de uma década. Em 1990, a Forbes coloca-os em primeiro lugar na lista dos melhores artistas do país, com um rendimento de 115 milhões de dólares. Enquanto Donnie Wahlberg alcançava fama e fortuna, o seu irmão mais novo, Mark, continuava numa encruzilhada em Dorchester.
O futuro de Mark não parecia auspicioso. Tinha 19 anos, vivia com a mãe, tinha estado preso, não terminara o liceu e não tinha uma ideia clara do que queria fazer a seguir. Mas uma coisa era clara para Mark. Não queria correr o risco de voltar para a prisão. O Mark disse-me que o tempo que esteve na prisão modificou-o radicalmente. Se pode dizer que um grande susto pode endireitar uma pessoa, este foi-o sem dúvida. As pessoas culpam o sistema prisional e acreditam que deve ser culpado por muitas coisas, mas neste caso o Mark foi reabilitado. Estar cercado de outros reclusos muito mais velhos do que ele. Um miúdo que não passava de um adolescente armado em duro. Ele foi realmente colocado no seu lugar. A prisão foi um dos incidentes da sua vida que o fez encarrilar novamente. Perder a minha liberdade foi o pior. Eu gosto de fazer o que quero, quando quero, como quase toda a gente. Para mim, tudo se resumia a ser o durão. Para mim, era só isso que existia. Mark queria dar uma volta à sua vida e, felizmente, o seu irmão mais velho estava lá para o ajudar. Acho que nesse momento, Donnie terá pensado: eu posso ajudar este miúdo. Posso ajudar o meu irmão introduzindo-o neste mundo. E Donnie viria em breve a fazer de Mark uma estrela. Em 1990, Donnie cantava com os New Kids on the Block e tinha-se tornado milionário. O seu irmão Mark acabara de sair da prisão e sentia-se à deriva. E Donnie utilizou os seus milhões para o ajudar. O Donnie ajudou o irmão a dar a volta à sua vida. Compôs e produziu um álbum para que ele se lançasse. O Donnie estava de facto a tomar conta do Mark e a assegurar-se que ele não se afastava do bom caminho. Muito bem, se não gostas dos New Kids on the Block, vamos arranjar-te outra coisa. E nasceu o Marky Mark. Decidiram criar um Mark Wahlberg que projetasse a imagem do miúdo de rua Brigão, um miúdo branco da classe operária de Boston. Aproveitaram o facto de ter cumprido pena na prisão e utilizaram isso quase como uma manobra de marketing. Arranjou o contrato facilmente devido aos contactos familiares e porque a música era fantástica. O Donnie organizou uma digressão espetacular com um corpo de dançarinos, tudo, não faltava nada. E criou o primeiro álbum dos Marky Mark and the Funky Bunch, cujo título era Music for the People. O Donnie tinha feito uma excelente ação ao lançar Mark numa carreira musical. E digamos que uma das suas recompensas foi ter conhecido a sua futura mulher, Kim Fay, que fazia vozes de apoio na banda Marky Mark and the Funky Bunch. Formavam um casal fantástico, estavam muito apaixonados, eram muito dedicados um ao outro e em 1993 tiveram seu primeiro filho, Javier Alexander. Para os Marky Mark and the Funky Bunch, o seu primeiro álbum Music for the People foi um sucesso imediato. Não era apenas um disco de sucesso, era uma coisa que se ouvia em todo o lado. A canção foi utilizada em várias campanhas publicitárias. O Mark saiu-se esplendidamente na Europa, onde fez várias digressões e os seus espetáculos esgotavam. A editora ficou delirante com uma canção chamada Good Vibrations. Essa canção transformou o Donnie num produtor executivo de sucesso. Foi um enorme êxito. No entanto, os Marky Mark tiveram muita dificuldade em conquistar os críticos. Os Marky Mark and the Funky Bunch eram, se gostasse de hip-hop, eram pop, e se gostasse de pop, eram hip-hop. Julgo que estavam numa frincha entre os dois estilos e, por isso, eram criticados de ambos os lados. Os críticos odiavam-no. Lá estava outro rapper branco armado em durão. Achavam que a música não tinha qualidade. Houve uma votação entre os leitores da Rolling Stone que o considerou o pior cantor masculino do ano. Mas o disco não parava de vender. Algo lhe dizia que precisava de um artifício qualquer. O Marky Mark precisava de um artifício porque não vingaria apenas à base de talento, temos de reconhecer isso. Ele arranjou o hábito de tirar a camisa e mostrar o corpo, porque era isso que as pessoas queriam ver. E além disso, estava sempre a deixar cair as calças, o que fazia a multidão delirar. I was in LA. My parents always wear oversized clothes for comfort, and we was just hanging down. I had my shirt off, my underwear was hanging out, and the girl was just screaming. She was like, "Pull your pants down." She was in the front row. She kept trying to pull them down, grabbing at me. So I just pulled them down. Quando atuava, tinha também uma propensão para tocar o seu material.
O Calvin Klein reparou nele e escolheu para a sua campanha publicitária de roupa interior, que se revelou um sucesso instantâneo. Foi, na verdade, a Calvin Klein que fez a América prestar atenção a Marky Mark. Infelizmente, no momento em que a carreira de Mark começava a descolar, tanto como vocalista dos Marky Mark and the Funky Bunch, como enquanto modelo da Calvin Klein, as coisas começaram a descarrilar. O seu passado voltou para o assombrar quando foi divulgado que tinha uma história de violência racial. Histórias sobre o seu passado e sobre as suas tendências começaram a afetá-lo. As suas tendências violentas, os seus comentários racistas passados, tudo começou a congregar-se à sua volta. Ter uma imagem de durão é bom, mas a imagem de Marky Mark começava a ir além disso. Não demorou a perceber que estava a ser arrastado para o passado e tentou controlar os estragos. Mark resolveu falar abertamente à imprensa sobre o seu passado. Foi muito claro quando disse: ouçam, esse já não sou eu, sou uma pessoa diferente. Esse era o miúdo bêbado, pedrado e drogado quando eu tinha 15, 16 anos. Já não sou essa pessoa. Ironicamente, quando Mark foi acusado do crime de ter espancado o vietnamita, o cariz de crime de ódio foi retirado da acusação. Mas a imprensa centrou-se neste aspecto do ódio racial. O mais estranho é que ele teve sempre amigos negros, amigos latinos, amigos asiáticos, e continua a ter. O seu grupo, o Marky Mark and the Funky Bunch, era multiétnico. Ou seja, ele não era o racista empedernido que queriam fazer dele. Claro que se metia em rixas e lutas e que perdia facilmente a cabeça, mas não era o tipo de pessoa retratada pelos média. Apesar de tudo, a opinião pública acerca de Mark permaneceu negativa e a sua jovem carreira desmoronou-se. Perdeu o contrato com a Calvin porque o Calvin Klein achou que era demasiado arriscado. A sua reputação tornou-se negativa e obscura e repercutiu-se nas vendas da sua música. O seu primeiro álbum foi um enorme sucesso, mas o segundo afundou-se no turbilhão de tudo o que se estava a passar. O seu público abandonou-o devido a esta publicidade negativa. E as luzes apagaram-se. Tão depressa como começara, a carreira de Mark, tanto na música como de modelo, terminou. E o seu futuro afigurava-se incerto. Em 1993, a carreira de Mark Wahlberg como modelo de roupa interior e como Marky Mark, estrela pop, estava em declínio. O seu passado adolescente de drogas e violência tinha destruído a sua imagem. Houve uma enorme campanha contra ele. Acho que naquele momento ele pensou que não ia deixar que o passado lhe estrovasse o futuro. E pôs de lado aquela imagem de miúdo brigão encostado a uma esquina. Mark tentou reinventar-se e tentar a sorte como ator. O seu primeiro papel num filme foi em Renaissance Man, realizado por Penny Marshall. A Penny Marshall deu-me a primeira oportunidade com um papel que era o oposto daquilo que eu era. Um provinciano do Sul com uma imagem oposta à minha imagem de hip-hop. Os primeiros esforços de Mark na representação e a sua tentativa para se livrar da sua imagem como Marky Mark não foram bem sucedidos. Mas era isto que eu queria fazer, que me achava destinado a fazer. Sentia que tinha encontrado o meu nicho e resolvi ir andando, filme a filme, um projeto cada vez. E, entretanto, estudei cinema, estudei os grandes atores, homens que admirava e com quem queria parecer-me. Enquanto Mark lutava para atingir o seu objetivo como ator, o seu irmão mais velho e os New Kids on the Block começaram a fraquejar. O som da música pop tinha mudado. O rap tornara-se muito mais invasivo e comercial. E os New Kids tinham feito o seu percurso, como acontece com a maioria das bandas e das boys bands. Com música adolescente, num ano, não se é fixe se não a consumirmos e no ano seguinte, não se é fixe se a consumirmos. Isso é que torna tão difícil ter uma carreira duradoura na música para adolescentes. E assim, em junho de 1994, elegantemente separaram-se. Após quase uma década, os New Kids on the Block acabavam.
Tinham ganho muito dinheiro. Perceberam o rumo que as coisas estavam a tomar e decidiram ir fazer outras coisas. Donnie tinha de descobrir qual seria o seu próximo passo. Para Donnie era de facto um problema. Tinha 25 anos, estava com os New Kids há 10. Isso é muito tempo para um homem com 25 anos. Muita gente que entra no mundo do espetáculo muito cedo fica destruída por ele. E acho que o Donnie olha para esses tempos carinhosa, mas não cegamente. Ele conhece tudo o que há de bom e mau nesse mundo, sabe o quanto trabalhou e por isso julgo que se sente muito orgulhoso. Mas o mundo teria de esperar algum tempo para ver qual o próximo passo de Donnie. Em 1995, o seu irmão Mark, já com 2 anos na sua carreira de ator, continuava a lutar para se afastar da sua imagem como Marky Mark. Acho que não houve ninguém que me levasse a sério de imediato quando disse que queria ser ator. Mas eu compreendia isso, sabia que ia ser uma batalha difícil. O papel seguinte de Mark seria em Grito de Revolta, a adaptação para cinema das memórias de Jim Carroll enquanto toxicodependente. Mark foi escolhido para contracenar com um jovem ator em ascensão, Leonardo DiCaprio. As pessoas iam ver o Grito de Revolta por causa do DiCaprio. Mas quem era aquele ali ao lado dele? É o Marky Mark, aquela anedota de rapper branco e modelo de roupa interior. Mas que é isto? Ele está mesmo a representar. Mark faz o papel de Mickey, um rufião drogado e violento. O passado de Mark como toxicodependente, traficante e miúdo de rua tinha destruído a sua carreira de músico e modelo. Por isso era algo surreal vê-lo interpretar aquela personagem em Grito de Revolta. Há algo de triste e pessoal na sua interpretação. A interpretação de Mark tinha uma intensidade que chamou a atenção dos críticos. O modesto sucesso de Mark em Grito de Revolta espicaçou o interesse de Donnie pela representação. Quando é que foi a última vez que viram uma estrela pop transformar-se em ator? É muito difícil fazer essa transição. A fama internacional de Donnie como estrela pop viria a dificultar grandemente a sua mudança de carreira. O Donnie teve não só de convencer o público a aceitar a sua nova pessoa, mas também de convencer os diretores de casting a darem-lhe atenção. Contudo, um ano mais tarde, Donnie arranjou um pequeno papel num filme chamado Resgate, realizado por Ron Howard. O filme estava cheio de grandes atores em papéis secundários e o Donnie era um dos membros do bando de raptores. Faz uma personagem incrivelmente perversa, doentia e demente, que não tem nada a ver com ele. O filme permitiu a Donnie afastar-se da imagem pop chiclete. Não fiz muitos filmes e no primeiro dia, estar junto de todas aquelas celebridades foi um pouco intimidante. O filme não suscitou grande atenção e Donnie continuava a lutar contra as comparações entre a sua carreira passada e presente. Ele tentou deixar a imagem de cantor de uma boys band certinho e limpinho e transitar para um território muito mais sério. É muito difícil para um ator fazer essa viragem de 180 graus e o Donnie teve muita dificuldade em ser aceito. O ano de 1997 trouxe a Mark um papel num filme que parecia destinado ao fracasso. O Paul Thomas Anderson tinha um guião que não conseguia vender. Anderson, um jovem realizador sem provas dadas, queria fazer um épico de 3 horas sobre a indústria porno. Por fim, lá conseguiu financiamento através da New Line, que lhe fez certas exigências que ele aceitou. Uma delas era ter de fazer o filme com menos de 15 milhões de dólares, uma quantia irrisória. Tenho a certeza que uma das coisas que Anderson questionava era saber onde iria descobrir uma estrela que não custasse muito dinheiro. Anderson pôs ao filme o nome de Jogos de Prazer e pediu a Mark que interpretasse Eddie Adams, um servente de cozinha que se transforma numa estrela porno chamada Dirk Diggler. Em termos de pura fisionomia e de conjugação dos talentos de um ator com o papel, não havia melhor escolha para o papel de Dirk Diggler do que Mark Wahlberg. Quando Jogos de Prazer estreou em outubro de 1997, o país rendeu-se-lhe. Superou rapidamente filmes mais convencionais em receitas de bilheteira e teve o aplauso generalizado da crítica, incluindo 3 nomeações da Academia. A interpretação de Mark cativou igualmente críticos e espectadores.
Ele conseguiu mostrar-nos a abrangência do seu talento, porque está a fazer um papel muito complexo e projeta uma sensação de dureza e vulnerabilidade, muito ao estilo de Marlon Brando. Foi então que nós, enquanto críticos, começámos a dizer: quem é este Marky Mark? Desculpem, Mark Wahlberg. No entanto, as interpretações de Mark após Jogos de Prazer foram destituídas de brilho e pensou-se que, mais uma vez, voltaria a ser um prodígio de um só êxito. Donnie, pelo seu lado, ia cultivando o seu interesse pelo cinema de terror e estava prestes a ter uma grande oportunidade. No final dos anos 90, os irmãos Wahlberg lutavam para conseguir vingar como atores. Mark demonstrara o seu talento interpretativo no filme Jogos de Prazer, mas as atuações seguintes tinham sido apagadas. Donnie ainda não conseguira afirmar-se claramente como ator. Contudo, em 1999, o seu interesse pelo cinema de terror conduziu a um filme chamado O Sexto Sentido e ao realizador M. Night Shyamalan. A princípio, ninguém sabia que ele entrava no filme e o modo como filmaram a cena. A câmara faz uma lenta panorâmica circular e vemo-lo de pé, semi na penumbra, apenas com roupa interior. Um homem esquálido e sinistro. E foi realmente um papel intenso, pungente, poderoso. Ele conseguiu interpretar aquela personagem destroçada. Estamos a falar de uma vontade de ir mais fundo num papel que poderia ter sido apenas superficial. E penso que isso denota uma capacidade de correr riscos que muitos atores da sua geração talvez não tenham. Sexto Sentido foi um êxito inesperado e um sucesso da crítica. E a criação de Donnie do doente psiquiátrico Vincent Gray foi a interpretação invulgar de que ele precisava. Quando estávamos a fazer o casting de Irmãos de Armas, disseram-me: sabes que mais? Escolhemos o Donnie Wahlberg para fazer o Lipton. A sério? O tipo dos New Kids on the Block? E eles responderam: ele era aquele tipo no Sexto Sentido que mata o Wills logo no princípio. E eu exclamei: esse era o Donnie Wahlberg. Livre da sua imagem de popstar, Donnie aceitou um outro papel que lhe permitira mostrar a sua versatilidade como ator. O papel de Carwood Lipton, na minissérie épica de Steven Spielberg, Irmãos de Armas. Fazer os Irmãos de Armas foi algo muito especial. Tínhamos a sensação de que estávamos a fazer uma coisa importante, a prestar tributo àqueles homens. No âmbito da investigação que fez para o papel, Donnie conversou quase todos os dias com o veterano Carwood Lipton, em quem a personagem se baseava. Quanto mais ele via o quanto eu estudara e me preparara, mais se abria comigo. Via muito o Donnie e o Carwood e era comovente. É que eu não sabia o que havia de esperar. Uma estrela pop famosa, como é que ia ser? E ele não era nada disso. Era sim um ator muito sério e determinado. Enquanto a carreira de Donnie progredia, a sua família ia aumentando. Ele e Kim Fay tiveram seu segundo filho, Elijah Hendricks. Já com a vida pessoal do irmão Mark, era uma história muito diferente. O Donnie encontrou a sua rapariga, assentou, tornou-se um homem de família. O Mark andou por aí durante muito tempo. Teve uma ligação com a Reese Witherspoon, com a China Shaw, com a Jordana Brewster e provavelmente com muitas outras mulheres de quem nunca ouvimos falar. Ele não consegue evitar porque as raparigas atiram-se para os braços dele e ele é, digamos, insaciável. Ou seja, o Mark criou uma reputação de mulherengo que o acompanhou por décadas. Em 1999, Mark teve outra oportunidade para demonstrar os seus talentos de ator. Foi escolhido para fazer o papel de Troy Barlow, um soldado inexperiente no filme Três Reis. Três Reis é um filme do David Russell sobre um grupo de soldados americanos na Guerra do Golfo, que fazem uma sortida em busca de ouro. Numa das cenas do filme, ele vê uma pessoa no horizonte e fica indeciso sobre qual é o procedimento a tomar. E pergunta-se: disparamos, abrimos fogo? E dispara. As consequências do seu ato afetaram-no seriamente. Fica cheio de culpa. O Mark mergulhou por completo nas particularidades do seu papel. O retrato feito por Mark do soldado duro mas sensível viria mais uma vez a cativar críticos e público. Estou seriamente a tentar ser um ator despiano a tempo inteiro. A sério? Sim.
Ah, despiano. Bem, já foi um lesbiano, mas não resultou. Em 2000, a carreira cinematográfica de Mark ia de vento em popa. George Clooney, o co-protagonista de Mark em Três Reis, incluíra-o nos filmes Tempestade e Uma Estrela de Rock. O Mark Wahlberg é capaz de fazer tudo o que quiser fazer. Entrega-se totalmente a cada papel. E o sucesso de Mark, tanto na bilheteira como junto da crítica, continuou a crescer. Não posso dizer-lhes que o Mark tem um limite, nem sei se ele terá sequer descoberto a extensão da sua capacidade interpretativa. Em 2003, Mark encontrou um novo papel para si próprio, fora do ecrã. E quando conheceu a bela modelo da Victoria's Secret, a Rhea Duran, o Mark fez uma inversão de 180 graus, alterou por completo a sua maneira de ser. E em setembro de 2003 tiveram uma menina. Não são casados, mas ele manteve-se ao lado dela e parece um Mark Wahlberg muito mais assente. O ano de 2003 alargou o êxito do irmão mais velho, Donnie, ao mundo da televisão. O seu desempenho na minissérie da HBO Irmãos de Armas levou o produtor Graham Yost a criar uma personagem original para ele. Inventei a personagem do detetive Joel Stephens com base naquilo que achava ser interessante ver o Donnie a fazer. Era um tipo de herói diferente. Donnie interpretou o detetive Joel Stephens, que protagonizava a série da NBC Boomtown. Criar uma personagem para o Donnie e vê-lo crescer com ela. Essa é uma das grandes alegrias da minha vida profissional. Após 24 episódios de Boomtown, a força de Donnie no teledrama continuava a crescer. Os seus desempenhos em séries como Runaway e Kill Point foram bem recebidos. Há ali qualquer coisa. É como se... Quero ver este tipo, quero vê-lo semana após semana. Quero ver mais deste Donnie Wahlberg. O Donnie disse que finalmente sentia que tinha provado o seu mérito como ator. Tornou-se evidente que não se limitava a aproveitar a fama que alcançara enquanto adolescente, porque logo após essa época de fama ninguém o contratava. Ele teve realmente de trabalhar para ser reconhecido. Simultaneamente, Donnie continuava a regressar às suas origens dos filmes de terror e dos thrillers, revelando uma habilidade singular para interpretar o que há de mais tortuoso e obscuro na natureza humana. No filme de Stephen King, O Caçador de Sonhos, a criação que Donnie fez da personagem Duddits foi alvo de reconhecimento. Quando aparecia como Duddits, estava sempre a observar as pessoas a observarem-me, e via que se viravam e ficavam estupefactas com a minha aparência. Mas acho que isso acabou por ajudar. No entanto, a personagem que mais o celebrizou nos filmes de terror é a do detetive corrupto e esgotado Eric Matthews na série de filmes Saw. A série Saw é extremamente popular e ele surge no Saw 2 como um detetive e faz depois o Saw 3 e o Saw 4. E faz um detetive que não é propriamente o detetive-herói. É suposto ele ser a personagem com quem nos identificamos, o herói, mas ele interpreta a personagem de um modo muito sombrio, muito rude. Essa opção do Donnie de representar contra o padrão tipo é algo que sugere sagacidade e revela o verdadeiro ator. Ambos os irmãos Wahlberg se tinham tornado verdadeiros atores, mas em 2004... Agora é que vamos ver, vai ser agora, é muito emocionante. Mark descobriu uma carreira inteiramente nova. Em 2004, os irmãos Donnie e Mark Wahlberg tinham deixado para trás os seus passados musicais para se afirmarem como atores em Hollywood. Mas Mark Wahlberg tinha à sua espera uma terceira carreira. Há pessoas que não sabem nada da carreira de Mark Wahlberg. Nunca ouviram falar do Marky Mark. Nunca viram os Jogos de Prazer. Mas que viram o seu nome no genérico da série A Vedeta, como produtor executivo. A Vedeta é uma série de comédia com episódios de meia hora que se baseia na vida de Mark em Hollywood. E onde muitas das personagens são reais entre os amigos de Mark. Todas aquelas pessoas existem, o que é fantástico. Quero apresentar-lhes o verdadeiro Johnny Drama. Está aqui. Existe um verdadeiro Eric e o seu nome é E. Não é nada parecido com o ator que faz dele no programa, mas existe um verdadeiro E. E a personagem Vinny Chase é um híbrido do Mark Wahlberg. How many times have you appeared nude on the show already with a gorgeous woman?
A Vedeta é, de todas as comédias televisivas, uma das que é considerada mais cool e mais hip. A produção tem sido uma área de enorme sucesso para o Mark Wahlberg, que se tem ligado a projetos que foram muito bem recebidos. Tem trabalhado um pouco mais atrás das câmaras e está agora numa posição em que pode associar-se a um projeto e fazer avançar as coisas. Tem mais poder. Mas Mark não deixou a sua carreira de ator para trás. Em 2006 conseguiu um papel no seu filme de maior prestígio até à data, Entre Inimigos, do realizador Martin Scorsese, onde faz um detetive chamado Dignam. Dignam é o tipo de personagem que o Mark Wahlberg melhor faz. Trata-se de uma personagem que é um pouco marginal e algo provocadora. Parece duro, mas é autêntico. E vai dizer o que é certo e o que é errado. Há uma cena em que o Mark está numa sala a atormentar o Leonardo DiCaprio. E é interessante vê-los de novo juntos depois do grito de revolta. Conhecendo a história do Mark Wahlberg, é um prazer ver essa cena. O Mark é realmente acutilante. Em Entre Inimigos, o Mark foi absolutamente brilhante. O desempenho de Mark em Entre Inimigos valeu-lhe uma nomeação para o Oscar de melhor ator secundário. Se me pedirem para prever o futuro de Mark Wahlberg, diria que pode vir a ser a estrela número 1 em termos de êxito de bilheteira e estou convicto de que está a caminho de conquistar um Oscar caso consiga um bom papel daqui a alguns anos. Estás satisfeito com o momento atual da tua carreira? Encantado. Estou encantado com a minha vida presente. No meu íntimo não podia estar mais feliz. Aos 37 anos, Mark teve 2 filhos com a sua companheira Rhea Durham, e o terceiro nasceu em setembro de 2008. Parece que com Rhea, o Mark encontrou a paz que lhe fugia quando era um rufião ou um destruidor de corações de Hollywood. Parece ter abraçado o seu papel de homem de família. Shouldn't you be out there making stories for the show? I've made my stories. They're all done. I'm doing right now. I'm doing the final season. When Vince has settled down, he's got a kid and another kid on the way, and the boys are trying to convince him not to get married. Season 77? No, that's probably season 6. A Vedeta foi nomeada para 3 Emmys e a relação de Mark e Rhea continua sólida. Ouço todos os que estão à frente, mas tenho dificuldade em ouvir os de trás. O que estão a dizer? Para Donnie Wahlberg, o ano de 2007 traria o regresso ao seu primeiro amor, a música. Apesar de prosseguir na sua carreira de ator, o Donnie está de certo modo a regressar às suas origens. E ao reencontro com os rapazes com quem cresceu no palco, os New Kids on the Block. Os 5 membros originais dos New Kids on the Block estão de volta e estão na tabela dos 40 mais vendidos, 10 anos depois. O Donnie afirmou-se como um ator, mas é um ser musical. Tem uma verdadeira paixão pela música. Eu sabia disso e reparei que continua a ter essa paixão e isto deu-lhe uma oportunidade para redescobrir o seu amor pela música. Aquelas mesmas miudinhas de hoje estão na casa dos 30, estão todas a comprar bilhetes para a digressão. Tem sido muito agradável ver este New Kid transformar-se em homem, um homem impressionante. O Donnie é um artista há 25 anos, o que é espantoso se pensarmos que ainda não chegou aos 40. Donnie Wahlberg pode fazer tudo o que quiser. Mark e Donnie Wahlberg superaram obstáculos brutais para passarem da dureza das ruas de Dorchester ao estrelato em Hollywood. 2 miúdos de Dorchester que cresceram num pequeno apartamento, numa rua muito problemática. Quem diria que seriam tão célebres? Tem-se falado. Houve vários projetos para que trabalhassem juntos e seria interessante, um dia, fazerem alguma coisa juntos. Acho que são ambos grandes atores. Eu tenho as minhas preferências. Trabalhei com o Donnie e acho um ator espantoso. O Mark Wahlberg é basicamente a mesma pessoa que era há 10, 15 anos. Continua a ser aquele miúdo simpático, com um passado problemático. E sabe que não é preciso muito para resvalar para de onde veio, se não continuar a seguir em frente. E está determinado a progredir. São homens relativamente jovens, que provaram a sua versatilidade
naquilo que sabem fazer. Estamos a falar de puras criações da pop. E, de repente, os Wahlberg demonstram uma profundidade, uma consistência e uma enorme vontade para levarem a sério a arte de representar. E isso é normalmente uma coisa que tem de ser ensinada. Com os Wahlberg, isso não foi preciso. Julgo que terá a ver com a sua educação, com a sua astúcia e com a sua predisposição para aceitar a vulnerabilidade. São miúdos trabalhadores que levaram as coisas a sério. Divertiram, sem dúvida, mas trabalharam muito. Como atores e como homens, tanto o Mark como o Donnie podem seguramente dizer que o mundo é a sua concha e apenas o céu é o limite para as suas carreiras. Versão portuguesa, via satélite.